nada foi dito sobre eles, e ficou em forma simbólica, e que tinha que ser revelado. Mas você veja bem que, mesmo lá que João foi pedido de escrever, lá, quando o anjo forte ele brada como leão, e os trovões recuaram, falou como voz de leão, e ele escreveu o que os 7 trovões falaram, disse para não escrever, mas aguardar, quando ele fala no dia da voz do 7º anjo, né? O anjo forte fala, quando ele tocar a sua trombeta. Então, qual é a atenção de tudo agora, principalmente a noiva e todos? Veja, se nós vivêssemos lá na primeira era e ouvíssemos sobre isso, é que no tempo deles, eles não tinham luz, como agora a igreja tem, porque não era o tempo. Mas o foco é o 7º anjo. Agora preste muita atenção, que o foco é o ministério do 7º anjo, mas o ministério do 7º anjo não é o William Branham, ele é um homem, ele foi um mensageiro, ele teve sua família, sua esposa, seus filhos, tudo mais, ele foi um mensageiro, mas o foco é o ministério do 7º anjo, é o que Deus estaria fazendo através desse ministério. Por isso, ele tinha que ser um profeta. Por quê? Ele viveria no dia da 7ª era, uma mensagem desceria, o Senhor traria um alarido, e um alarido tinha que estar na boca de um mensageiro. Por isso, não foi na voz do 6º anjo, do 5º anjo, nem do 1º anjo, que foi Paulo, mas foi na boca do 7º anjo que essa mensagem estaria. E a mensagem serviria de tal forma que a nossa fé seria restaurada, a fé dos nossos pais apostólicos. Agora, deixa eu ler um pouquinho aqui, não vai dar para ler tudo, mas a gente quer poder, pela graça de Deus, caminhar aí dentro, e você vai ver que aí dentro, né, apesar de o assunto estar ali dentro de Apocalipse, mas esses mistérios escondidos dentro do livro de Apocalipse, ele se refere a toda a Bíblia, E a importância desse livro é tão grande que aqui no parágrafo foi, qual que eu falei? 146? 146. Então vamos ler um pouquinho aqui, ó. O rolo de pergaminho, porque ele está explicando que o livro antigamente não era feito como o nosso agora, né? Eles enrolavam e botavam um selo, enrolavam, botavam outro selo. Então ele está dizendo, o rolo de pergaminho está aí. Sabíamos que estava aí. Sabemos que era redenção. Ó, agora já há um assunto aí, veja como você tem que saber sobre isso. Sabemos que era redenção. Críamos que era redenção. Jeremias disse, esse rolo de pergaminho tem de ser guardado. Ao ler isso lá, ele dirá, ele tem de ser guardado num vaso terrestre. Porque está falando de Jeremias. Quando Jeremias, no tempo que eles foram levados para a Babilônia, e Deus mandou Jeremias, parecia um tempo difícil. Era um tempo difícil, né? A cidade ia ser tirada e tudo mais, saqueada, essas coisas assim. E Deus falou para Jeremias para comprar uma propriedade do seu primo, alguma coisa assim. E eles guardaram a coisa num vaso de barro. Por isso ele está falando um assunto aqui de Jeremias. A escritura, né? Guardar no vaso de barro. Ele tem que ser guardado no vaso terrestre. Estão vendo? Oh, que bela coisa aí, sobre a qual eu poderia falar um pouco. Este rolo de pergaminho era guardado no vaso terrestre. Um vaso que uma vez se tornou carne, a irmã Brana da glória, né? Carne, morreu, ressuscitou e foi guardado no vaso terrestre até o tempo da compra. Ó, que coisa, lindamente, muito bem. Agora, estas mensagens estão todas guardadas até esse vaso terrestre, até a época do tempo designado por Deus do último mensageiro na terra. Então, veja, Deus estava guardando esse tempo. E tudo que essas pessoas tinham julgado e dito, sei que está aí, creio que está aí. E lutaram por isto, e o trouxeram, produziram coisas pela fé, elas creram nisso. Mas agora nos será trazido em revelação, e da mão de Deus por vindicação. Deus disse que sim, Ele prometeu isso, ó, veja, Ele prometeu revelar isso. Agora vamos lá, 148. Agora vejamos, onde estávamos? Vamos ao versículo 2 agora. Esse é um longo tempo para o versículo 1. Mas vamos tomar o versículo 2 agora. Provavelmente não ficaremos tanto tempo assim no próximo, né? E viu um anjo forte bradando com grande voz, quem é digno de abrir o livro, de desatar os seus selos? Agora lembre-se, leiamos o versículo 1 novamente, de modo a unirmos isso. Vi na destra do que estava sentado sobre o trono, Deus. Quem é esse? O detentor absolutamente original do livro da vida. Ele o retém. Deus retém
Quando Adão abriu mão, ele retornou ao seu dono original, pertence a ele. E João, na visão, olhou e viu na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Veja, dentro, agora, quando chegarmos à abertura desse selo, você vai lá atrás da escritura, até o início, para cada um desses selos. Viu o que ele está falando? Você vai lá atrás na escritura para ver cada um desses selos. Você sabia que a abertura dos selos está dentro de Mateus capítulo 24? Amém? Alguém já leu isso? Amém. Vê que o pastor comentou aqui sobre Mateus 24. Sabia que Jesus sai abrindo os selos ali? E quando ele chega no 7º, né? E quando ele fala, matarão, haverá guerra, rumores de guerra, matarão algum de vós, tudo isso está dentro do selo e dentro das eras. Irmão, os selos é algo tão maravilhoso, que ao mesmo, quando abre o capítulo 6 de Apocalipse, é trazida a revelação, você vai ver que tem os acontecimentos dentro da era, está mostrando o que significa aquele selo. Quando nós falamos cavaleiro montado num cavalo branco, saiu vitorioso para vencer, você sabe onde isso estava acontecendo? Alguém sabe? Aonde estava acontecendo que saiu um cavaleiro montado num cavalo branco vitorioso para vencer? Alguém sabe que era isso que começou a acontecer? Não foi na primeira? Veja, ele era o quê? Inofensivo. Agora pega Mateus 24, o que Jesus disse? O diabo aparecerá no meu... Veja o que ele fala? Que ninguém vos engane. Olha, ele está falando do engano. Isso começou na primeira era. E a primeira era, qual era o mensageiro? Paulo. Viu? Então Paulo e eles estavam desenvolvendo, ou seja, eles estavam vivendo ali, sem saber. Os acontecimentos ali era a abertura do primeiro selo, e eles não sabiam desse assunto. Paulo sabia do engano, e advertiu, e combatia, e tudo mais e tal, mas não sabia que isso estava em forma simbólica. O livro de Apocalipse, na época de Paulo, não estava nem escrito, né? E Paulo foi antes de João, né? Apocalipse, João escreveu em 96, mas veja bem, acontecimento dia de Paulo. Então dá para vocês entender que em cada era tem acontecimento de selo. Ora, irmão, se eles viveram os acontecimentos do primeiro selo lá, e cada era viveu, nós também não vivemos numa era? Nós também estamos vivendo dentro de acontecimentos do 7º selo. Então, por que as pessoas ficam tão assustadas? Agora, na verdade, precisamos de quê? Irmão Brana disse, divinamente revelado. Quem revela e traz através do mensageiro, é ele que vai até você e te dar a revelação do que ele está falando. Amém? Veja, dentro agora, quando chegarmos, estou no 151, quando chegar na abertura desse selo, você vai ver, vai lá atrás na escritura, olha onde estão os selos, viu, irmão? Lá atrás na escritura, até o início, para cada um desses selos. Então, os selos estão em toda a Bíblia. Não quer dizer que os pregadores têm que ficar lendo Apocalipse 5, 6, 10, 7, Apocalipse, as eras da igreja, para pregar os selos. Todos os pregadores aqui da mensagem têm que ficar pregando Apocalipse. Não é não, irmão. Quando os selos são abertos para você, eles estão em toda a Bíblia. Você prega Gênesis, com a revelação dos selos, você está pregando a abertura dos selos. E, em outras palavras, os trovões estão ecoando na hora que você está pregando. Amém? Encontra-se bem aqui nesse selo. Está vendo? Cada mistério... Eu vou voltar aqui. Veja dentro. Agora, quando chegarmos à abertura desse selo, você vai ver. Vai lá atrás, na escritura até o início, para cada um desses selos. A coisa toda junta, olha aí, a coisa toda junta, o mistério inteiro encontra-se bem aqui, nesses selos. Todo o mistério está dentro dos selos. Está vendo? Cada mistério da Bíblia está nesses selos. Olha aí o que ele está dizendo. Cada mistério da Bíblia está nesse selo. Irmão Brana bate no púlpito 5 vezes. E os selos não podem ser abertos até esse tempo. Eu provo isso aqui, só num minuto. Amém? Prestou bem atenção no que ele está dizendo? Cada mistério da Bíblia está nesse selo. Irmão, lembra-se? Esse selo é esse livro que está na mão da destra daquele que está sentado e perguntando se tinha alguém digno de abrir. E cada mistério da Bíblia está nesse selo. Só que Deus tem tempo e estação para tudo. E esses selos Deus prometeu revelar nesse tempo que vivemos.
Se não fosse nesse tempo, fosse no tempo de Paulo, sabe quem estaria pregando essa mensagem aqui que nós estamos pregando? E os pastores pregam, era o apóstolo Paulo. Mas vê que eles não pregaram esse assunto, porque não era para o tempo deles. Eles pregaram a mensagem no seu tempo. Mas hoje, agora foi revelado todo o mistério. Você vai lá no tempo deles e vem para cá e começa a pregar. Porque a Bíblia toda contém os mistérios, ou seja, os selos contêm os mistérios de toda a Bíblia. Quem prega os selos está pregando toda a Bíblia. Quem tem a revelação do selo tem a revelação de toda a Bíblia. 152. Note agora, o livro, lembre-se, está selado. Aqui está um, aqui está este selo. Então, outro está enrolado um selo. Ele está falando dos livros, né? Como eles colocaram. Outro está enrolado um selo. É um livro de redenção. E a coisa toda junta forma o livro. E está selado com 7 selos. E então está do lado de trás. E por que está enrolado? O mistério dos selos está do lado de dentro. E só diz o cavaleiro do cavalo branco. Veja, só diz isso, mas, né? O cavalo branco, ou o cavaleiro do cavalo preto, e os outros mais do lado de fora. Mas o mistério do livro inteiro está nesse selo. De Gênesis a Apocalipse. Amém? Amém. Viu? Gênesis a Apocalipse está dentro desse selo. Aí agora como fica? Não é só do lado dos pregadores, não. Eu, Carlos, Marcos, Júlio, Sérgio, os irmãos que pregam. Olha, a igreja, vocês têm que ver isso aí, rapaz. Vocês têm que, né, ler essas coisas e tal. Irmão, é toda a igreja. De Gênesis a Apocalipse está selado com 7 selos. Você não está, não? Lá o irmão abriu a Bíblia lá. O Luiz Carlos, outro está lendo, está aberto. Irmão, as Bíblias estão abertas em vários públicos. As Bíblias estão abertas para várias pessoas lerem. Mas os mistérios continuam fechados para elas. Você pode ver, o Charles, que tem pessoa que não se consegue enxergar nem o batismo em nome de Jesus na Bíblia. E você prega a Bíblia para eles e mostra, eles não conseguem, está fechado. Não conseguem ver que há um Deus no 3 ofícios. Entende? Então, as Bíblias estão abertas, os livros bíblicos estão abertos, mas os mistérios estão selados para eles, não para você, porque você é noiva de Jesus Cristo. Amém? Olha, veja o que eu falei aqui, Gênesis. Então, o plano completo de redenção está revelado nesses 7 selos. É uma coisa importante. Aí eu estou voltando. O cavaleiro, outro mais do lado de fora. Mas o mistério do livro inteiro está nesse selo. De Gênesis a Apocalipse. Amém? Então quem prega as revelações do mistério do selo, prega de Gênesis a Apocalipse. O plano completo de redenção está revelado nesses 7 selos. É uma ocasião importante. Deus nos ajude a entender isto. Está vendo? Amém, né? Compreende isso? Que Deus nos ajude a entender isso. Aí ele vai ler mais um pouquinho. Agora é um anjo forte. Agora o versículo 2. O anjo forte com grande voz bradando. Quem é digno? Digno de quê? Quem é digno de tomar esse livro? Agora nós verificamos. Onde está o livro agora? Com seu dono original. Porque foi cedido por um filho. O primeiro filho de Deus. Primeiro filho de Deus numa raça humana. E quando ele abriu mão de seu direito por ouvir a Satanás, ele renunciou. O que ele fez? Aceitou a sabedoria de Satanás ao invés da palavra de Deus. Agora, não poderíamos parar um pouco aqui? Filhos de Deus aceitam uma ideia de seminário acerca disso, ao invés da palavra de Deus. Que grande verdade, né? Veja, a mesma coisa que Adão fez, abriu mão de seu direito. E quando fez, retornou diretamente a mão do seu direito, e quando fez, retornou diretamente. Você não consegue ver onde essas eras estiveram? Deixa eu voltar aqui. Abriu mão do seu direito, e quando fez, retornou diretamente. Você não consegue ver onde essas eras estiveram? Está vendo? Retornou diretamente ao detentor original. João, no espírito de pé